capa do livro. Aqui, Teoria do Eletromagnetismo, volume 1. Deixa eu ver se colocar aqui, ele pula para a página 35. Pulou mesmo. Então vamos lá, eu comecei a cortar e colocar no slide, só que o que eu imaginava era que nossa aula ia ser sexta, né? Aí mudou para segunda. Mas vamos lá, a gente vai começar por aqui e entra por lá pelo... Então, o que é que nós vamos ver nesse primeiro momento? Sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas é coordenadas cartesianas, tá? É aquilo tudo que é quadradinho e tal. Vetores, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Esse sistema de coordenadas, a gente vai começar a ver ele nas coordenadas cartesianas. Beleza? Então, eu começo colocando aqui para vocês, em duas dimensões, o eixo x e o y. Todo mundo já sabe que aqui na origem é um zero. Aí, para a direita é positivo, para o eixo x, para a esquerda é negativo, para o eixo y para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá? Isso aqui é duas dimensões, então qualquer objeto em duas dimensões é um plano. E aqui eu tenho três dimensões, né? Só a parte positiva do x, a parte negativa é lá para trás. A parte positiva do y, a parte negativa é para esse lado aqui. E a parte positiva do z é para cima, a negativa é para baixo. A gente imagina essas três dimensões quando a gente olha para o canto da casa da gente, né? Fica mais fácil. No cantinho da casa, aquela parte de baixo, no chão, né? Que forma o piso. E aquele cantinho de cima que forma das paredes aqui do lado. Plano desse lado, e os 3D dão um sólido. Deixa eu pegar o pente para cá. Pegar aqui o pente, fazer assim, que é mais fácil. Aqui, aqui, aqui e aqui, trocar a cor agora. Essa parte aqui essa parte aqui e essa parte aqui, só para a gente fazer uma análise. Aqui é o eixo Z, aqui o X e aqui o Y, né? Lá daquela nossa figura lá. Então, nas coordenadas cartesianas, tudo vai ter esse formato assim quadrado e tal. Se tiver uma meia-lua em qualquer lugar, aí já está misturando as coordenadas, tá? Se tiver uma voltinha aqui e tal, já misturou as coordenadas. Então, 3D. Aqui, coordenada ao Z, o Y e o X. Ok? Sistema de coordenadas cartesianos ortogonal no espaço tridimensional. Então, em duas dimensões, né? Eu quero chegar até esse ponto aqui, ó. Qual é o caminho que eu posso fazer para chegar nesse ponto P aqui em cima? Eu saindo aqui da origem, eu posso vir aqui no eixo X, andar 10 unidades e depois subir no eixo Y, andei uma unidade. Então, representado por um vetor, tá? O vetor A, esse de baixo, e o vetor B, esse de cima. Eu posso ir por outro caminho também. Eu já posso começar aqui, ó, andar aqui no eixo cartesiano, no Y, e depois ir para o X, tá? Então, ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse caminho. De forma que eu estou fazendo uma representação vetorial, tá? Aqui, ó. Eu posso casar essas duas figuras. Se eu casar essas duas figuras, você vai ver que vai formar um quadrado aqui, né? Forma um quadradinho aqui, ó. Um retângulo, né? Um retângulozinho, quadradão, um retângulozinho.
Ok? Então, esses dois caminhos eu posso chegar ao mesmo ponto. Ok? Isso é uma propriedade vetorial. O que a propriedade diz? Que eu posso somar o A mais o B, ou eu posso somar o B mais o A. É a mesma coisa, tá? A mais B é a mesma coisa que B mais A. Essa operação ela é chamada de comutativa. Eu posso comutar, trocar os vetores. Agora, voltando aqui, seja eu indo pelo de A mais B ou de B mais A soma vetorial vai ser a distância da origem até o ponto, tá? É uma linha reta que vai passar aqui dentro. Então, tá aqui, ó. Essa é a soma vetorial. Então, eu estou chamando o vetor de C. Quem é C? É a soma de B mais A, nesse caso aqui. B mais A. Aí eu tenho um triângulo. Tanto se eu for por esse lado, eu tenho um triângulo, e se eu for aqui por baixo, eu também tenho um triângulo. Tá? Por onde eu for, vai formar um triângulo. E essa diagonal ela pode ser calculada pelo teorema de Pitágoras. Ó, a hipotenusa, que é aqui o C, ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Aqui está A, B, C, mas ela chama... O C aqui é o A, porque é a hipotenusa. Ele fez assim um negócio meio contrário, esse livro. O C aqui, no teorema de Pitágoras, esse Azinho ao quadrado, tá? O B pode ser esse, e esse Czinho é esse A aqui, porque eles são catetos, tá? Eles são catetos. Aqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é a soma dos quadrados de catetos. Tá aqui, o cara consertou aqui embaixo, ó. O vetor C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Lembra que essa barrinha aí é o módulo do vetor. Tá? O módulo do vetor. O que o vetor tem? Módulo, direção e sentido. O vetor ele é diferente de um número, tá? Se você tiver alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Eu vou explicar para vocês. Se você tiver alguma pergunta. Ó, 36, aqui é um 6, tá? 36, bota uma bolinha de graus Celsius. Isso daqui é uma medida de temperatura. Logo, isso aqui é um número. É um número. Por que número? Porque quando eu falo, olha, o paciente está com 36 graus, ou aquele objeto está com 36 graus, aquele corpo, eu estou dando toda a informação. Quando eu falar 36 graus, vocês já sabem o que está acontecendo. O cara está com essa temperatura. Mas, se eu chegar e falar assim, ó, 36 quilômetros por hora, aí já mudou tudo. Eu vou falar de velocidade. Aqui eu estou falando de temperatura. Vou botar o P bem aqui. Tá? Aqui eu estou falando de temperatura e aqui eu estou falando de velocidade. Temperatura é um número. Velocidade é um vetor. Ok? A representação do vetor é essa setinha, né? Como eu não coloquei uma setinha aqui em cima do T, então ele é um número. Se eu colocar uma setinha, eu estou dizendo que é um vetor. Só que temperatura não é vetor. Temperatura é um número que tem todas as informações só nesse número. Eu peguei uma pecinha ali, ela está com 36 graus. Todo mundo já sabe que ela está na temperatura ambiente. Se eu pegar uma pecinha ali e dizer, olha, essa pecinha está com 100 graus, ninguém vai meter a mão que vai se queimar, porque você já sabe que é uma medida de temperatura. Mas quando se trata de vetor, né, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é esse valor numérico. Tá? Isso aqui é o módulo do vetor. Qual é o módulo do vetor? 36. Mas a direção ninguém sabe, porque é a velocidade. Se a velocidade
está indo para algum lugar. O objeto está se deslocando. Ele pode estar se deslocando na horizontal ou na vertical. Né? Então, ele tem módulo, direção ou sentido. Vamos supor que ele esteja deslocando no eixo X aqui, ó. Então, a direção dele, o módulo dele, o módulo do vetor, o módulo, eu vou colocar aqui, ó. O módulo do vetor é 36. A direção é paralela ao eixo X, mas o sentido pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo. Tá? Ele pode estar e também pode estar indo lá para o lado negativo do X. Então, o que eu quero dizer? Que o vetor, ele precisa de mais informação do que um número, né? Olha, 36 km por hora no eixo X, indo para o lado positivo. Precisei dar 3 informações. Temperatura, aquela peça lá está 300 graus. O cara já sabe que ele não vai meter a mão dele ali. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso slide. O módulo do vetor é o número, certo? E ele é representado por essas duas barrinhas. Aliás, desculpa, o módulo do vetor é um número. O vetor tem módulo, direção e sentido. Mas quando a gente fala de módulo, a gente coloca essas duas barrinhas. E quando você coloca o módulo ao quadrado, ou seja, quando você pega um vetor e eleva ele ao quadrado, ele deixa de ser um vetor que tem módulo, direção e sentido e passa a ser só um número que só tem módulo. Então, olha lá. Esse vetor aqui, ó, que é a hipotenusa dele, ó, ao quadrado, ele vai ser igual, seguindo lá o teorema de Pitágoras, a esse cateto aqui, esse vetor que está aqui em cima, ó, ao quadrado. Mas esse vetor aqui, ó, ao quadrado, esses dois vêm para cá em forma de raiz. E aí, se tiver, aí a gente vai conferir, né, o valor do módulo do vetor, o valor dele, ó. O A tem 10, está ao quadrado, e o B tem 5, que está ao quadrado. E fazendo a conta, o módulo de C é 5 raiz de 5. Pronto, encontramos um número, tá? Um número, o módulo dele. Mas, por ele ser um vetor, eu sei que ele tem direção. Eu olho aqui para a figura. Ó. Eu olho para a figura aqui. Ó. Qual é a direção? Ela não está nem no eixo X, nem no eixo Y, mas está no plano que os dois eixos formaram. Aqui, ó. Né? E o sentido? O sentido é sentido positivo para o eixo X e positivo para o eixo Y. Podia ser para baixo, no caso se fosse, o sentido ia mudar na direção do Y. Ia ser negativo. Né? Então, quando eu elevo ao quadrado, eu consigo enxergar o módulo do vetor. Essa é uma representação direta do vetor A mais B. Então, está aqui, ó. Se você for... se eu trasladar esse B para esse lado, é pelaquela parte de baixo, ó. A mais B. Se eu trasladar esse A para cima, fica B mais A. Como é uma igualdade, a resposta sempre vai ser o vetor C, tá? A hipotenusa, aqui. Então, quando o vetor... Esse daqui, se você olhar para cá, o vetor está ele forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Ele forma 90 graus. Olhando aqui para cima, o vetor B com o vetor A, nesse cantinho aqui, ele faz 90 graus. Por isso, eu posso entrar com o teorema de Pitágoras, que ele é um pedaço, quando o vetor não faz 90 graus. Olha, é um pedaço, essa parte de trás aqui, ó. Não existe. Olha o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
Aí entra mais esse pedaço, menos 2 vezes B, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo. Só que esse ângulo agora, se você fizer uma comparação, não é mais 90 graus, tá? Ó, ele é maior que 90 ou menor que 90. Quando isso acontece, eu entro com esse outro pedacinho aqui, ó. Menos 2BC cosseno de θ. Se eu olhar para esse ângulo aqui, tá? Se eu olhar para esse ângulo aqui. Se eu olhar para esse ângulo aqui, que não tem aqui, mas às vezes a gente consegue enxergar, os livros, eles dão esse ângulo aqui, em vez desse. Aqui é mais, tá? Só troca o sinal. Em vez de ser menos, é mais. Já já vou mostrar para vocês no outro slide. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou trocar esse slide aqui rapidinho. Então, aqui é que eu estava dizendo para vocês, né? O número. E o vetor ele pode ser representado. Você vai encontrar os vetores no livro. Ou com um chapéu em cima, que vai simbolizar o vetor unitário, que o valor dele é 1. O módulo, direção e sentido vai fazer parte sempre de um outro vetor. Vou dar um exemplo para vocês assim, rapidinho. Campo elétrico. Se o campo elétrico correr na direção X, o vetor unitário vai apontar para ele. Se o campo elétrico correr na direção Y, o campo elétrico o vetor unitário vai apontar para ele. Ok? Ele vai apontar para o lado que a gente vai fazer o cálculo. Ele pode apontar o contrário do campo? Pode. Para a gente fazer uma subtração. Depois a gente vê lá na frente. A simbologia é um chapéu. Quando o vetor não tiver valor 1, quando for qualquer outro valor diferente de 1, ele vai receber uma seta. Tá? Vi um chapéu, o valor é 1. Vi uma seta, o vetor pode receber qualquer valor. Ou essa bolinha aqui não existe. Não consigo tirar ela. Essa bolinha aqui não existe não, tá? Ou... porque não é grau, não é temperatura, é vetor. Ou ele vai estar de negrito. Se ele tiver de negrito, é a mesma coisa que ele tiver essa seta, tá? O vetor com essa seta e o vetor de negrito, ele tem a mesma representação. São para valores diferentes de 1. Pode calhar de ter um vetor com valor de 1 também, tá? Mas são valores variáveis. Vou pegar essa propriedade aqui, ó. Mesmo sentido, aliás, desculpa, mesma direção, ó, todos os dois na direção horizontal, tanto B quanto C, certo? Mas sentido oposto um do outro, ó. Eles estão na direção, estão aqui na horizontal, mas um vem para um lado, o outro vai para o outro. Beleza? O vetor A está no mesmo sentido do B. O vetor A está no sentido contrário de B, mas todos os três estão na mesma direção, horizontal. E o módulo deles é o tamanho. Todos os três no mesmo sentido. E os vetores podem ser paralelos. Se eles tiverem o mesmo módulo, o mesmo sentido, mesma direção, eles são iguais. Mas se um deles mudar um pouquinho, eles já não são mais iguais, eles são diferentes. Ok? Para eles serem iguais, eles têm que estar tudo bacaninha. Mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. São iguais. Se um deles girar um pouquinho a mais, ele já mudou. O sentido dele, ele já não é mais o mesmo vetor, já é outro. O vetor oposto, nós vamos representar pelo sinal de menos. O vetor pode somar com o escalar. Tá? O vetor pode somar com o escalar. O escalar é um número. Por exemplo, eu tenho aqui um vetor que ele tem 1, 2, 3, 4 unidades. Se eu disser assim, eu vou multiplicar por 2, que é esse escalar, então
esse vetor agora vai ter 8 unidades. Tá? Então, todo vetor pode ser multiplicado pelo número ou pelo escalar. A gente chama de escalar. Também pode ser dividido, né? Ele pode ser multiplicado por meio ou dividir o vetor. Mas quando você faz isso com um valor negativo, além de você dividir o tamanho do vetor, você troca o sentido dele. Né? Ó, o vetor V, ele está indo nessa direção aqui. Ó. Aí quando eu digo que o R é menos V sobre 2, opa, a metade então está voltando sentido oposto. Então, olha lá. Mesma direção. Os dois fazem um ângulo de, se eu colocar... Mesma direção, eu posso colocar um na pontinha do outro, tá? Quando é que o vetor está somando? Quando um termina, o outro começa logo em seguida. Então, isso é uma soma vetorial. Eu estou dizendo aqui que o rio vai para esse lado, a canoa vai para esse lado. Então, soma as velocidades. Quem é a velocidade? É a canoa mais o rio. E se a canoa viesse subindo o rio? Aí já não era mais 0 graus, né? Aqui é 0 graus, ó. Quando isso acontece, é 180 graus, ó. Vento vem para cá, cegonha vai para lá, 180 graus. A direção de um vetor para o outro. Então, isso é uma subtração de vetor. Você está subtraindo. Tá? Quem é a velocidade resultante? A velocidade da cegonha menos a do vento. Aí você tem a velocidade total. Você vai colocar para a gente esse material aí? Vou colocar. Mastigadinho aí, tá? O livro Vou pôr tem assim. também, mas ele não tá mastigado assim, né? Tá não, mas eu vou pôr isso aqui. Daqui a pouco eu ponho para vocês lá. Olha, adição de vetores pelo método geométrico. Nós podemos somar o vetor pelo método geométrico e pelo método analítico, tá? Você não consegue fazer toda a soma vetorial que existe pelo método geométrico, não. O cara tem que ser muito bom para ele somar mais de 3 dimensões. 4, 5, 6, 7 dimensões. O cara não consegue, não. Pelo método geométrico, que é essas setinhas para um lado, setinha para o outro. O cara só consegue pelo método analítico, que não tem setinha, só cálculo, só cálculo. E nós vamos ver os dois, tá? Método geométrico nós vamos ver um pouquinho, nós vamos aprofundar no método analítico. Só que no método analítico eu vou mostrar para vocês, quando eu chegar lá, que pode ser feito em qualquer dimensão. Mas no nosso curso nós usamos só 3, tá? No curso de engenharia em si, né? Se usa 3. Então eu tenho 3 vetores aqui, ó. Tudo diferentezinho um do outro, né? Tudo diferente um do outro. Eu vou fazer uma soma, tá? Então, ó. Tem aqui o vetor A. Aí eu desloco o B, ó, lá para a ponta do A. Aí eu desloco o C, ó. Não mudei nada deles, eu só fiz levar o B para lá, mas ele continua na mesma direção, mesmo sentido, ó. O B continua na mesma direção, mesmo sentido. E o C também continua na mesma direção, mesmo sentido de antes. Eu só fiz colocar onde começa um, termina o outro. Quem é a soma? Tá aí a resultante. RA mais RB, R é igual a mais B mais C. Posso fazer isso daqui de outro jeito? Pode. Fica a gosto do freguês, tá? Então lá vai, ó. Agora eu pus o B, agora eu coloquei o C. Vejam bem que a ideia é não mudar, tá? E aí eu vou pôr o A. Quem é a soma? Agora é B mais C mais A. Vai daqui para lá, tá? Então aqui fica A mais B mais C. Vê aqui, ó, onde começa o A, termina, começa o B, termina, começa o C. Então, A mais B mais C. Aqui, ó. Aqui já vem do B, ó. Mais o C, aí depois o A. Pronto. Aqui, ó. Tudo direções diferentes.
caso aí, mudando os fatores, altera também a distância, não é isso? Nesse caso, não, porque a propriedade só vai mudar a distância se o vetor mudar de tamanho. Ó, se eu estou dizendo aqui, eu vou voltar aqui para esse primeiro. Tá, se eu estou dizendo... Não, aqui, ó. Olha lá. Se eu estou dizendo aqui que esse vetor aqui, A, tem um tamanho fixo, o B tem um tamanho fixo, o C tem um tamanho fixo, se eu mudar o desenho aqui, eu tenho um valor, correto? Certo. Agora eu vou pegar esses mesmos vetores com o mesmo tamanho aqui, ó. O A, o B e o C, o mesmo tamanho daquele outro. A soma do A, do B e do C vai ser assim mesmo, vai ser a mesma. Não importa a ordem que tu coloque. Se for o mesmo vetor, ele vai ter a mesma soma sempre. Conseguiu captar? Eu consegui, só que eu não estou vendo, eu não estou conseguindo enxergar. Nesse primeiro vetor aí, a distância de A e B é uma. Nesse caso aqui, de A e B é bem maior, não é isso? Daqui para cá. Vamos lá. Eu vou voltar aqui, ó. Vamos colocar valores assim. O A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, tá bom? 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. A soma é 3, certo? Tá, de A a C. De A a C. Agora vamos lá. O B vale quanto? 2, né? 2. O C vale 1, 2, 3, né? Então, 2, 3 e 1. Eu somei até errado lá, né? Eu somei até errado lá. Vamos lá, somei errado, ó. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Tá certo agora? Aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3. Então, 1 mais 2 daqui para cá dá 3, com mais 3 dá 6. Beleza? Certo. Aí vamos lá no outro, ó. O B vale 2, com mais 3, 5, com mais 1, 6. Certo? Certo. Só vai mudar... Ah, quando é que vai mudar se tu mudasse essas letras aqui? Porque a letra está representando um valor. Então, como é A mais B mais C, não importa o caminho que tu faça, a soma de vetor vai ser o mesmo. O R vai ser o módulo, que é a soma do B mais C mais D. Nós estamos falando do módulo do vetor inteiro. Estou chamando o A de 1, B de 2 e o C de 3. Tá? Então, vai ser 2 e 3, 5, mais 1, 6. Voltando aqui, vai ser 1, mais 2, 3, mais 3, 6. Então, não muda. Beleza? Ó, a regra do paralelograma é mais ou menos isso aqui, tá? A regra do paralelograma é isso daí, ó. Só que agora eu estou aumentando eu estou diminuindo o grau. Lá era 90, né? Vai já aparecer aqui todos os dois. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor 2 aqui e translado ele aqui para cá. Está tortinho assim porque eu tentei desenhar, mas vamos dizer que está na mesma direção, mesmo sentido, tá? Aí eu pego um aqui, ó, e levo para lá, ó. Mesma direção do mesmo sentido. Daqui para cá, ó, é a soma vetorial. Presta atenção que aqui complica um pouquinho. A soma vetorial é o vetor 1 mais o vetor 2. Pode ser por cima, vetor 1 mais o vetor 2. Pode. Pode ser por baixo, vetor 2 mais o vetor 1? Pode. Tá? Essa daqui é a soma. Porém, ele não faz um ângulo de 90 graus agora. Então, quando eu vou entrar com módulo, vê bem que eu já tirei a setinha de cima. Ó. Ele entra no teorema do paralelograma. Vê como aqui está mais e lá no livro está menos. Ó. Deixa eu puxar aqui o slide do livro. Aqui, ó. Aqui está B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC. Mas olha qual é o ângulo. Tá vendo? O ângulo é aqui, ó. E lá tá pegando o ângulo aqui. Ok? Ó. Então, ó, aí tu vê que aqui tá mais, ó.
V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1, V2, cosseno desse ângulo aqui. Se for desse aqui, é menos, tá? Tem que tomar esse cuidado. Sabe, tem uma disciplina, não sei se vocês já fizeram, ela é a mecânica vetorial para engenheiros. O cara usa o CIER. Então, quando ele vai fazer a decomposição vetorial, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tu já usou, né, Carlos, o CIER? Tu já trabalhou com ele, né? Aqui é mais porque ele está pegando aqui, ó. Ainda tem mais, ele está pegando aqui, ó. Tá vendo? Se ele pega aqui, ó. Aí eu troco esse sinal, tá? Para menos. Então, lá o Kleberdão, ele mostra só o camarada analisando por esse ângulo aqui. E se o vetor fizer 90 graus? Aqui, ó, 90 graus. Aí eu entro com o teorema de Pitágoras, que é só esse pedaço da frente aqui, ó. Só esse pedaço da frente, ó. Por que é só esse pedaço? Porque depende do cosseno. E o cosseno de 90 é zero. Então, se aqui for zero, 2 vezes o V1 vezes o V2 vai dar um valor tal. Quando eu multiplicar por zero, zera tudo aqui. Sobra só essa parte da frente. Tá? Então, olha para cima e olha para baixo. Aqui é uma soma vetorial. Tá? Eu estou dizendo que o vetor resultante é o vetor 1 mais o vetor 2. E aqui embaixo eu estou dizendo que o R é um número, um resultado, que é a soma do número que o vetor 1 tem mais o número que o vetor 2 tem. A diferença, a gente vai ver aqui, mas a diferença é porque o vetor, ele tem coordenadas. Aqui nós não estamos somando as coordenadas, nós estamos colocando o vetor todo, como se ele fosse um todo, mas ele tem coordenadas. Ele tem um valor no x e um valor no y. Então, nós vamos já ver isso para frente. Vou dar um pulo aqui no livro, vou jogar para aquele slide para o livro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a soma vetorial. Eu quero saber quem é esse cara aqui, ó, quem é o D, ó. Quem é o D? Então, eu vou pegar daqui para cá, ó. A mais B mais C. Aqui, ó. Ah, mas se eu fizer um arranjo diferente, se for o mesmo vetor, vai dar o mesmo número, tá? Como a gente viu aqui ainda agora. Olha essa propriedade. Essa propriedade aqui é aquela propriedade comutativa. Lembra que na matemática, matematicamente, a gente resolve primeiro o parêntese, depois a chave, depois o colchete. Então, quando tu olhar para a matemática, tu resolve tudo que tem dentro do parêntese. Tá? Isso daqui muda. Com vetor, isso daqui muda, tá? Nos produtos vetoriais, isso daqui muda. Mas numa soma não muda, não. Eu estou dizendo assim, ó. Se eu resolver primeiro o parênteses, se eu pegar o vetor A e somar com o vetor B, e o resultado dessa soma, eu somar com o C, é a mesma coisa que eu somar o B com o C, e o resultado dessa soma, eu fazer com A. Lembra que eu tenho que fazer primeiro do parênteses, tá? Então, essa daqui é uma igualdade. A mais B, esse resultado mais C, é a mesma coisa que B mais C, e esse resultado mais A. É a mesma coisa. Aqui mostra aquele vetor, mesmo sentido e sentido oposto, que a gente viu lá. Eu posso multiplicar pelo escalar, aqui, o escalar aqui é 2, ó. O escalar aqui é 1. Lembra que o escalar é um número. O escalar aqui é meio. E o escalar pode ser negativo, só que o vetor muda de sentido. Ó, aqui tem a lei do seno e a lei dos cosseno. Olha, bem aqui tem um sinal de menos, ó, tá vendo? Bem aqui tem um sinal de menos, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2A, BC cosseno de θ. Aqui só trocando as letras, né? Jogando esse 2 que virava uma raiz bem grande aqui, ó, igual esse aqui. Escrava A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Então, aqui é menos e aqui é mais, ó. A diferença é o ângulo, tá? A diferença é o ângulo. A diferença é o ângulo aqui. E tem aqui também, se eu quiser encontrar um tamanho ou um ângulo, eu tenho essa relação, né? A seno de A é igual a B seno de B e é igual a C seno de C. Aqui
É no Kleberdão, lá é na mecânica, mecânica vetorial para engenheiro. Aqui no Kleberdão, eu vou começar por aqui. Quando complicar, eu pulo para aquele outro lado. Produto escalar, ou produto interno, produto misto. Não, produto interno. Produto misto é quando eu faço o vetorial com escalar. Aqui é produto escalar ou produto interno, o nome desse ponto, tá? Qual é a equação que resolve? Módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo. Tá? Aí já tira a barrinha, porque são os números que vão multiplicar. Então, se eu tenho um vetor para um lado e eu tenho um vetor para o outro, eu tenho um ângulo. Eu posso calcular esse ângulo por aqui, ó, por essa equação. Então, qualquer vetor, tá? Produto escalar do vetor V. Módulo de V, cosseno do ângulo. Se o ângulo for 0, cosseno de 90, cosseno de 0 é 1. Uma vez o vetor multiplicado por ele mesmo, é ele mesmo, né? Uma vez o vetor é ele mesmo. Então, o vetor multiplicado pelo vetor dá o vetor ao quadrado. Ok? Eu vou pular lá e volto aqui. Isso daqui é uma regrinha que tem muito legal do vetor escalar. Talvez eu tenha colocado ela mais explicada aqui. Então, tá aqui, ó. Mesma coisa lá do livro lá. Tá aqui. Aquela regrinha. Aqui é produto escalar de vetores interno. Aqui, a figura ficou em cima. Só que aqui nós vamos fazer para esses vetorzinhos que são os vetores unitários. I, eixo X, J, eixo Y, K, eixo Z. Olha, a fórmula aqui em cima, ó. Se eu tenho um vetor, se eu tenho outro vetor, vai ser o módulo desse e o ângulo que ele está fazendo. Só que o módulo desses vetores é 1, vale 1. Então, eu olho para essa primeira linha aqui, ó. Se eu for fazer o do vetor unitário I com ele mesmo, todos os dois estão no eixo X e o ângulo é 0. Então, qual é o módulo do I? É 1, que ele é unitário, está aqui o chapeuzinho. Qual é o módulo do outro I? É 1, está aqui o chapeuzinho. Qual é o ângulo que ele está fazendo com ele mesmo? 0. Qual é o cosseno de 0? É 1. Então, com essa multiplicação dá o quê? Dá 1. O que isso quer dizer? Um resumo. Que se eu pegar o vetor I com ele mesmo, o vetor J com ele mesmo e o vetor K com ele mesmo, a resposta vai ser 1. E se eu pegar assim, I com J, ou I com K, ou I com J, eu estou pegando ângulos diferentes, eu estou pegando 90 graus. Ó. Qual é o cosseno de 90? É 0, não importa quem seja o número do vetor. 0 vezes qualquer coisa aqui na frente é 0. Então, isso quer dizer que se eu pegar o I com J, vai dar 0. Se eu pegar o J com K, vai dar 0. E se eu pegar o I com K, vai dar 0? Vai. Presta atenção. Isso só vale para essa definição de produto escalar, tá? Só vale para isso. Só vale para essa definição. Quando eu mudar a definição, mudou tudo. O mesmo vetor unitário, estou falando de unitário, vai valer 1. I com I vale 1. J com J vale 1. K com K vale 1. Vetores em coordenadas diferentes, em eixos diferentes. I com J, um está no eixo, outro está no outro. É 0. J com K é 0. K com I é 0. Por quê? Porque o cosseno é 90 graus e o cosseno de 90 é 0. Essa daí é a definição do produto escalar para os vetores unitários.
Então, se eu tiver um vetor que não é unitário, deixa eu abrir aqui para ver se vem com efeito. Vem. Ó. Produto escalar de dois vetores, A e B. Cara, quando eu olho assim, eu não sei nem que é o vetor A nem que é o vetor B, mas eu já imagino assim, está em 3 dimensões. Que é onde a engenharia vai trabalhar, é 2 e 3 dimensões. Então, eu vou imaginar que ele está em 2 ou em 3. Então, vou imaginar logo 3, tá? Então, o A tem a x, a y e a z. E o B tem o quê? Bx, by, bz. 3 dimensões. Produto interno dele é o produto escalar. Então, vamos lá. Está aqui o A, a x, a y, a z. Pontinho, está aqui, ó, pontinho. B, bx, by, bz. Eu vou fazer uma distributiva. Lembra lá? Eu vou pegar esse A e vou distribuir com todo mundo. Olha só para a primeira linha aqui, só para a primeira linha. O A, pontinho, bx, aqui, ó. O AX, pontinho, by, ó. E o AX, pontinho, bz, ó. Eu peguei o A e fiz ele com bx, com by e com bz. Tá aqui, ó. E coloquei esse pontinho entre os vetores. A mesma coisa eu vou fazer com o y, ó. Vou distribuir bx, tá aqui. Aí depois com by e colocando a soma, tá? E depois com bz, tá aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer com o z, ó. Distribuir com bx, distribuir com by, distribuir com o bz. Tá aqui, ó. Conseguiram ver a distribuição aí? Bacaninha? Deu para entender. Beleza. Tô até vendo, só falta entender direito esse negócio aí. Beleza. Tem que assistir, escrever, assistir de novo. É. Primeira aula, hein? Que é só a primeira aula. Essa daí é a parte mais light. Eu peguei e fiz isso aqui, ó. O A com B. Aqui. Depois eu peguei o A com BY. Aqui. E depois eu peguei o A com BZ. Aqui. E coloquei o pontinho só nas letras JK, tá? Depois eu fiz a mesma coisa com o AY. AYBX. Só que eu começo do J com I, ó. Do J com I. Do jeito que tá lá, na sequência, tá? Lembra bem, quando eu fiz esse primeiro aqui, a X com BX, foi o I com o I. Depois eu fiz o I com o J. Depois eu fiz o I com o K. Agora eu tô começando do J, ó. O J com o I. Agora o J com J, ó. Tá aqui, ó. A YBY. Depois o J com K, ó. Não pode trocar essa ordem, tá? E depois eu peguei o Z. Cara, depois que eu faço isso, vou tirar aqui, né? Eu vou olhar para isso aqui, ó. Lembra que eu falei? Quem é igual é 1, quem é diferente é 0. Isso aqui é diferente, o I com J. O I com J é diferente. Ó. O I com J é diferente aqui também, ó. Cara, se o I com J dá 0, então se eu multiplicar por qualquer letra, zerou. Isso aqui é diferente também, ó. 0. Isso aqui é diferente também. 0. Isso aqui é diferente também, ó. 0. I com J, 0. J com I. I com K, 0. J com I, 0. J com K, 0. K com I, 0. K com J, 0. K com K, não zera. Quem não zera? Deixa eu apagar quem zera aqui. Apagou os caras que zeram. Quem não zera é quando é igual. Quando é igual, ó. Esse cara que tá fora. Esse cara que tá fora.
Esse cara que está fora, olha que beleza. Zerou, tira o cara fora. Apagar logo isso aqui. Aí, ó, quem sobrou? Só aquela diagonal, ó. Isso aqui vale 1. Posso até tirar, porque isso aqui virou 1. Uma vez AX é AX mesmo. Isso aqui vale 1. Uma vez AB é AB. Aqui, ó. Zerou. Olha que sobrou. AX, BX. Com essa, somando com a YBY, somando com a ZBZ. Aqui, ó. AX, AY, AZ. Todo mundo quer igual valeu 1 e todo mundo quer diferente valeu 0. Aí saiu cortando lá. Beleza? Cadê o Clebedão? Clebedão já vem assim, ó. I com I é 1, J com J é 1, K com K é 1. Se for diferente, é 0. Se for diferente, é 0. Aí chega bem aqui, ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Ó. Eu tenho o vetor A, AX, AY, AZ. Eu tenho o vetor B, BX, BY, BZ. Produto interno. Está aqui o A, está aqui o B. Aí ele faz a distribuição que a gente fez lá. Ó. AX com BX, AX com BY e AX com BZ. Aqui, ó. Depois ele faz a outra. AY com BX, AY com BY e AY com BZ. Tá aqui, ó. Terminou bem aqui. Aí depois ele faz a outra. E aí ele já corta direto, ó. Sobrou esse aqui, AX, BX, os iguais. A YBY, cadê? Tá aqui, ó. E a ZBZ, já colocou aqui embaixo a soma. Pronto. Tá? Tá aqui. E aqui ele faz o módulo dos vetores iguais. Aí ele pula para o produto vetorial, mas a gente vai fazer aqui, antes de pular para o produto vetorial, fazer aqui um exercíciozinho que é de lei. Bem light. Lembre aí, o light é com a gente. Lembraram lá dos light? Então, resolvendo um probleminha de vetor, de um produto vetorial de duas formas. Tá? O cara tem aqui, ó, um vetor A. Cara, se eu tenho o vetor A, tu já sabe que ele tem, se for em duas dimensões, a x e a y. Aí tu tem um vetor B. Se é em duas dimensões, tu já sabe que tem um bx e um by. E para onde o vetor está apontando, tu já sabe se é positivo ou negativo. Ó, esse aponta para cá. Então, o x dele é positivo e o j dele é positivo. O B aponta para cá, ó. Então, para o y ele é positivo, que é nessa parte de cima, mas para o x é negativo. Pela figura, tu já sabe. E ele diz que o vetor B tem uma distância daqui até o eixo x, ó, de 130. E ele diz que o vetor y tem uma distância daqui até aqui, ó, de 53. Ele quer saber qual é o ângulo entre os dois. Sendo que ele te diz que o vetor A tem um módulo de 4 e o vetor B tem um módulo de 5. Ele quer saber a distância que tem do ângulo de um vetor para outro. Ele podia pôr o eixo aqui ou não, tá? Ele podia desenhar só esse V aqui e te perguntar qual é o ângulo. Vamos lá. Primeira parte, bem light. Pega esse daqui e subtrai desse daqui que tu tem esse ângulo de dentro. 130 menos 53, achou. Ok? Pode se resolver assim? Pode. Se eu souber, ó, pego esse ângulo de fora. Que é 130, menos esse pedacinho, eu tenho esse aqui. Só que nem todo problema tu tem esse eixo aqui, nem esse eixo aqui. O cara tira o eixo e deixa só os vetores. Agora, ó, eu já sei que é esse ângulo aqui, ó. Agora eu vou encontrar o módulo dele, tá?
o produto escalar. Então, o módulo de A, o módulo de B é cosseno. O módulo de A é 4. O módulo de B é 5. Tá? Cosseno de quem? Desse cara aqui que eu encontrei. Aí eu encontrei aqui, ó, o produto escalar. Sem usar aquela equação, a x, a y, a z, bz. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício usando. Tá? Ó, AX, quem é o AX aqui, ó? Quem é o AX? O AX é o A cosseno desse ângulo, ó. Cosseno, porque é cateta adjacente, ó. Tá? Então, quem é o AX? É o valor do módulo cosseno do ângulo, tá aqui. Quem é o AY que está aqui? Quem é o AY? É o próprio A seno do ângulo. Porque se esse é cosseno, para o AX, para o Y vai ser o seno. E por que esse é cosseno? Porque o ângulo está nesse ângulo, tá? Então está aqui o valor. O AZ não tem. Pronto, eu encontrei o AX e encontrei o AY. Agora eu vou encontrar o do B. O B também tem X e Y. Só que para o X, a gente vai lá no onde ele está tocando, ó. Para o X vai ser cosseno e para o Y vai ser seno. Então tá aqui, ó. É o módulo cosseno de 130. Vê que é negativo? Aí o BY também você encontra. O Z é zero, porque só é 2 dimensões. Qual é a equação? A x, bx, a y, by, a z, bz. Nós encontramos daquele produto vetorial. O z não tem, né? Então, é ax vezes bx. É esse valor multiplicado pelo outro lá, né? Ax com bx, mais o ay com by. E o z não tem. Aí você encontra o mesmo valor. Tá? Qual é o problema aqui? É só você encontrar o ax e o ay. Encontrar o bx e o by e depois jogar aqui nessa produto escalar. Beleza? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui dois quadrados, tem um vetor que vem para cá e tem um vetor que vem para cá. Ó. Vê que quando eu tenho o eixo x, y e z, ele já é 3 dimensões. Então o ar tem esse valor aqui, ó. 2 no x, 3 no y e 1 no z. E o b tem esse valor aqui, ó. Menos 4 no x, ele está apontando para cá, para o eixo x, ó. Aliás, para cá, né? Para cá, para dentro, o x é esse. Não, aqui é o z, o zzinho, botou deitado. Esse aqui é o x, ó. Não importa não ele rotacionar o eixo, só tem que procurar, tá? Esse daqui é o x, então para cá é negativo. Pro J, o J está aqui para cima, ó. Tem 2 aqui, ó. E pro Z é menos Z. O Z está para cá, ó. Então ele está saindo um pouquinho para esse lado. O que ele quer? Ele quer saber, tem um ângulo entre esses dois vetores. Qual é? Aqui é a equação. Eu quero achar o θ. Eu pego esse A e B, passo aqui para baixo, que ele está multiplicando o cosseno, eu passo, ele ficou dividindo. Mas eu não quero cosseno de θ, eu quero θ. Então, essa palavra cosseno, ela vem aqui para baixo também, ó, que está multiplicando e vem dividindo. Só que quando a gente divide o cosseno, vira isso, cosseno menos 1. Pronto. Agora eu tenho que achar o produto escalar deles e depois o módulo. Lembra do produto escalar da equação? Ax, bx, ay, by. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu coloquei. Tá aqui, ó. Em cima, produto escalar. Ax, bx, mais ay, by, mais az, bz. A parte de cima. A parte de baixo é o módulo. Então, vamos fazer só essa parte de cima. Ó. Ax com bx, ay com by e a z com bz. Ó. Deu 3. Ó. Menos 3. Fazendo esses cálculos. O módulo de A, quem é só o módulo de A, é as coordenadas do vetor A elevado ao quadrado. Tá? 2 ao quadrado
3 ao quadrado e 1 ao quadrado. Está aqui, ó, o 14. Quem é o módulo de B? É as coordenadas do B elevado ao quadrado. Ó. Aí dá 21. Então, eu já tenho a parte de cima, que é menos 3, e já tenho essas duas partes de baixo, que é a multiplicação desses módulos aqui. Está aqui a parte de cima e está aqui a parte de baixo. Aqui eu vou usar a calculadora, né? Você vai pegar a calculadora, tirar a raiz desse, multiplicar e depois fazer essa divisão. E depois vai fazer o arcosseno, tá? Aqui está cosseno, que ainda falta passar para lá. Vai fazer o arcosseno. Na calculadora científica tem essa função. Quando eu chego aqui, ó, que o cosseno de θ é essa divisão aqui, aí eu vou lá na calculadora Shift e tal, aí ele faz o arcosseno. A distância aqui é 100. Beleza? Vocês querem entrar no produto vetorial? Eu vou embora se quiserem entrar no produto vetorial. Acho que tá todo mundo cabeça quente já, professor. Então, eu vou deixar o produto vetorial para a próxima, tá? A gente vai parar aqui no produto escalar. Então, a gente vai ficando